Não, 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 né? Pô, tu não vai começar o vídeo assim, né? Não, Miguel, pô, sai, sai, sai! Para começar, precisamos entender o século XIX. O mundo era movido a vapor, mas era pura ineficiência. De todo o carvão queimado, cerca de 90% da energia era perdida como calor para o ambiente. Isso era um enorme desperdício industrial. O engenheiro alemão Rudolf Diesel achava isso inaceitável. Diesel estava obcecado em criar um motor térmico racional. A ideia dele era genial: usar a altíssima compressão do ar para gerar o calor necessário, eliminando a vela de ignição. A teoria era perfeita, mas a prática foi bem dramática. O primeiro protótipo, em 1893, explodiu violentamente e quase tirou sua vida. Felizmente, ele sobreviveu e insistiu. Em poucos anos, ele apresentou um motor funcional com 26% de eficiência. Isso era um salto tecnológico gigantesco. Ele provou que era possível usar o combustível de uma forma muito mais inteligente, mudando para sempre o transporte pesado e a geração de energia. E o próprio diesel, depois de mudar a história da indústria, ele se tornou um mistério. Em 1913, ele embarcou em um navio na Inglaterra e simplesmente desapareceu durante a noite, sem deixar rastros. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas o ciclo diesel, esse legado felizmente sobreviveu e move o mundo até hoje. Agora, dando continuidade à explicação do ciclo diesel, eu, Maria Eduarda, vou apresentar as duas primeiras etapas, que são fundamentais para entendermos por que esse motor é tão eficiente: a admissão e a compressão. Começando pela admissão. Neste momento, o motor diesel puxa somente ar puro para dentro do cilindro. Essa é uma diferença muito importante em relação aos motores a gasolina, que puxam ar e combustível ao mesmo tempo. No motor diesel, essa entrada apenas de ar é essencial, porque todas as etapas seguintes dependem desse ar entrando limpo e sem mistura. E essa característica tem um motivo técnico. A admissão somente de ar permite que a próxima etapa, a compressão, aconteça de forma muito mais intensa. Durante a compressão, o pistão sobe e comprime esse ar com uma força enorme. E aqui está um ponto-chave. O motor diesel trabalha com uma taxa de compressão extremamente alta, geralmente variando entre 16 para 1 e 24 para 1, ou seja, o ar é comprimido 16 a 24 vezes o seu volume inicial, praticamente o dobro da compressão típica de um motor a gasolina. Mas por que comprimir tanto? Pela própria física, quando comprimimos um gás, sua temperatura aumenta, e no motor diesel, essa compressão intensa faz o ar atingir temperaturas superiores a 700 graus Celsius. Isso transforma o interior do cilindro em um ambiente de altíssima pressão e temperatura, exatamente o que observamos no ponto 2 do diagrama PV, onde aparecem os níveis mais elevados do ciclo. Então, do ponto de vista mecânico, é aqui que o meu papel termina. Eu preparo um ambiente perfeito, criando um ar extremamente quente e comprimido, capaz de iniciar a combustão sem necessidade de vela, o que é uma característica marcante do ciclo diesel. E na próxima etapa, vamos dar continuidade a esse processo, explicando como o combustível é introduzido nesse ar superaquecido e como isso dá início à combustão de maneira controlada. Exatamente. A nossa amiga Maria Eduarda nos deixou num ponto mais quente. O ar está super comprimido, com temperaturas acima de 500 graus Celsius e sob uma pressão altíssima. Se fosse um motor a gasolina, a faísca da vela agiria agora. Mas no diesel, a ignição é por autoignição. É neste instante que entra o nosso herói, o bico injetor. Ele pulveriza o óleo diesel em partículas finíssimas, diretamente nesse ar superaquecido. O combustível não precisa de faísca. Ele entra em combustão espontaneamente pelo calor gerado pela compressão. Este é o princípio de ignição por compressão. Aqui está a grande diferença da termodinâmica, o pulo do gato. A injeção do diesel é controlada e acontece ao mesmo tempo em que o pistão começa a descer. Essa sincronia perfeita faz com que, durante a queima, o volume do cilindro aumente, mas a pressão interna se mantenha constante. Por isso, chamamos essa fase de adição isobárica de calor. Tecnicamente,
Essa queima controlada é definida pela taxa de corte, RC, que é a proporção entre o volume final e a inicial da combustão. É essa taxa de corte que nos mostra o quão eficiente será o ciclo e o quão bem ele aproveita a energia do combustível. É o ponto de maior complexidade e genialidade do motor a diesel. Ah, ok, beleza. Mas qual a diferença real para o motor do seu carro? Enfim, é a taxa de compressão. O diesel comprime muito mais, típico de 14,1 a 24,1, enquanto a gasolina comprime menos, para não explodir antes da hora. Por isso, o ciclo diesel é termodinamicamente mais eficiente. Ele aproveita melhor a energia do combustível e evita desperdício. Então, depois dessa explosão controlada, temos o trabalho útil. Os gases quentes se expandem violentamente, empurrando o pistão para baixo com toda a sua força. E, pelo que a gente dá para ver, é a expansão isentrópica. No final, a válvula abre, a fumaça sai e o ciclo recomeça. É essa etapa que faz as rodas girarem. Vimos a fundo o ciclo diesel. Mas qual é a diferença real dele para o motor a gasolina? O ciclo Otto? A chave é a taxa de compressão. Enquanto o Otto comprime o ar e o combustível em uma taxa média de 8 a 8:1 a 12:1, o diesel esmaga o ar em proporções muito maiores, de 14:1 até 24:1. Essa alta compressão é o segredo. Ela gera mais calor, o que se traduz em maior eficiência térmica. O motor diesel, ele aproveita muito melhor a energia do combustível. Além disso, a forma de queima controlada, isobárica, garante um torque superior em baixas rotações. Em resumo, o diesel gera mais força, gastando menos. Para uso prático, a escolha é clara. As grandes vantagens do diesel são durabilidade e longevidade, baixo consumo específico de combustível e, claro, o alto torque. É por isso que a agricultura, a mineração e o transporte pesado dependem dele. Calma. Você achou que a gente tinha acabado, né? Pera aí. Vocês lembram que lá atrás a Maria Eduarda citou alguma coisa sobre um diagrama PV? É esse aqui. O diagrama PV do ciclo diesel ideal ilustra os 4 processos termodinâmicos que o fluido de trabalho ar percorre. A primeira fase é a compressão adiabática, de 1 para 2. O ar é comprimido sem troca de calor, ou seja, o Q é igual a zero, diminuindo o volume de V1 para V2 e aumentando drasticamente a pressão e a temperatura. Em seguida, ocorre a adição de calor à temperatura constante, 2 para 3. O combustível é injetado e queima acionando calor, Q inicial, enquanto o pistão se move, mantendo a pressão constante, isobárica, e expandindo o volume de V2 para V3. O terceiro processo é a expansão adiabática, de 3 para 4. Os gases quentes se expandem, realizando o trabalho útil, Wout, do motor, com a pressão e a temperatura caindo, mas ainda sem a troca de calor, Q é igual a zero. Por fim, o ciclo se fecha com uma rejeição de calor a volume constante. De 4 para 1, a pressão cai abruptamente a um volume constante, V1, processo isocórico, à medida que o calor residual, Qout, é rejeitado, retornando o sistema ao ponto inicial 1. O trabalho líquido produzido pelo ciclo é visualmente representado por essa área interna delimitada pelo laço, sendo de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 1 no diagrama.